Tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento, mais um encontro. Vamos para mais uma semana onde nós iremos ter a oportunidade de compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o gênero textual, histórias em quadrinhos. Vamos nos deliciar do quão é importante conhecer esse gênero textual, né? A beleza que tem nesse gênero textual diverte os adultos, diverte as crianças e é um gênero textual muito comum no nosso dia a dia. Então vamos começar entendendo o que é o gênero textual de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, pessoal, é um gênero textual onde tem, né, o objetivo de poder retratar uma história por meio de quadrinho. É a arte de narrar histórias por meio de quadrinhos e por meio de desenhos. É uma sequência de quadrinhos onde contam história. Também são conhecidas como HQs, ou seja, histórias em quadrinhos. Elas são para divertir, para contar uma história. Dentro dela tem várias características importantes, como o enredo da história, os personagens que vão fazer parte da história, o tempo em que acontece aquela história, o lugar, as apresentações, temos também as linguagens que podem ser verbais ou não verbais. Existem histórias em quadrinhos que são apenas por meio de imagens, e aí fica dentro da imaginação do leitor ele poder observar as imagens e aí ele poder construir sua própria história verbal, né, interpretar aquelas imagens. E tem histórias em quadrinhos que têm a presença de textos verbais, ou seja, tem a escrita onde nós podemos, além de observar as imagens, nós podemos também ler a história nos quadrinhos. E aí nós vamos iniciar observando aqui algumas características que o gênero textual histórias em quadrinhos tem. Já compartilho aqui com vocês. Característica das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, pessoal, apresentam os elementos básicos, né? Como eu falei anteriormente, a narrativa, o enredo, personagens, lugar, o desfecho, como fecha a história, né? Como acaba a história. Tem também a presença de balões, que é uma forma e um tipo variado que serve de suporte para o diálogo dos personagens, né? E é ali dentro dos balões que eles vão conversar, e existem diversas formas e expressões de balões também, para que a ideia da mensagem possa ser montada, da história possa ser passada para o leitor. E aí é muito importante que nós possamos conhecer. Vamos ter a oportunidade agora, pessoal, de poder lermos juntos uma história em quadrinho aqui, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. E aí a história que nós vamos ler é uma das histórias mais conhecidas, histórias em quadrinhos conhecidas, que é da Turma da Mônica, né? Eles são craques, são personagens da Turma da Mônica e eles são craques em histórias em quadrinhos, despertam muitas risadas, muitas curiosidades e muitas alegrias para as pessoas em suas histórias. Vamos lá! Já aparece aí a história em quadrinho. Ela inicia com o primeiro quadrinho. Percebam que nós temos aí 3 personagens e diz assim: você merece uma boa lição. Percebam que tem um homem aí, vejam os aspectos do rosto, né, as expressões que estão nos personagens. O homem está segurando aí o outro personagem dizendo: você merece uma lição. E nós temos uma outra personagem que está ali com um bolo na mão, né? No segundo quadrinho, nós temos aí, continua as conversas. Bem feito, quem mandou querer comer o bolo da vovó? Pof, tum, soque. Essas expressões aí, pessoal, representam o barulho de algo que está acontecendo. No terceiro quadrinho, nós temos a personagem correndo com o bolo na mão. Vamos para o próximo quadrinho, onde a personagem já diz para a vovó: para você, vovó. Percebam que aí nós já temos a inserção de um outro personagem. A vovó pega o bolo, fica olhando, né, para a sua netinha. E no último quadrinho nós temos aí ela se deliciando com o bolo. Ela está comendo todo o bolo e a vovó observando. Então vejam, como muda a história? No início nós temos um homem bravo com o lobo, porque ele queria comer o bolo da vovó, né? Depois a Chapeuzinho Amarelo sai correndo com esse bolo para a casa da vovó. E aí ela chega lá, dá o bolo para a vovó, mas a vovó não come. Quem come é ela, o bolo. Então vejam aí como as histórias em quadrinho começam, tem um enredo, conta uma história, tem uns personagens, o lugar onde acontece, percebam que aí acontece em uma floresta,
Tem também, né, o tempo que acontece essa história e o desfecho dessa história, ou seja, quando ela acaba. E nós também temos aí, pessoal, a interpretação dessa história em quadrinho. Já tem aí também a imagem para vocês. Pergunta pra gente assim: essa história em quadrinho, ela faz referência a qual conto de fada? Vocês acham que os personagens que apareceram faz referência à história da Branca de Neve ou de Chapeuzinho Vermelho? Percebam que a menina que está aí, ela não tem o chapeuzinho vermelho, mas o chapéu dela é amarelo. Então, automaticamente, iremos perceber que essa história em quadrinho faz referência à história de Chapeuzinho Vermelho, que tem a presença do lobo, do caçador, da vovó. 2. As recomendações dadas pela mãe foram: a vovó está com fome, dê o bolo para ela, não coma o bolo e tenha cuidado com o lobo. E aí? Lá na história de Chapeuzinho Vermelho, a mamãe dá várias recomendações, né? Que ela evite de ir pela floresta, que ela não coma o bolo da vovó e que ela tenha cuidado com o lobo. O lobo ficou com água na boca por causa da Magali ou do bolo de fubá? O lobo, o objetivo dele era comer o bolo de fubá. O que fez a Magali perceber que era o lobo disfarçado? Foi a barba dele ou foi a cauda dele? Foi a barba dele, né? A barba dele é muito grande e a vovozinha não tinha essa barba. Ao fugir da Chapeuzinho Amarelo, o lobo esbarrou na árvore, em um caçador ou em uma parede. Como nós podemos ver na história em quadrinho, ele esbarrou em um caçador, né? O caçador pega ele e diz: você merece uma lição. A Magali recuperou o bolo porque teve a ajuda do caçador. O que ele fez com o lobo? Ele deu uma surra ou ele matou o lobo? Ele deu uma surra no lobo, né? Lá na história em quadrinho aparecem aqueles barulhinhos, pof, tuf, soque. Aqueles barulhinhos e dizendo que o lobo está apanhando por ter pegado o bolo da Magali. A vovozinha deu o bolo para Magali porque estava sem fome ou a netinha é gulosa e gosta de bolo de fubá? Quem conhece as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica sabe que a Magali é gulosa. A atitude da vovó foi amorosa ou foi gentil? Foi amorosa, né, pessoal? Ela teve amor por sua netinha, de poder compartilhar o bolo com ela, para que ela pudesse comer também. Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre histórias em quadrinhos, ou seja, é a arte de poder narrar histórias em quadrinhos que são sequencialmente, ou seja, um quadrinho atrás do outro. E eles têm vários elementos, né? Características, como os personagens, as imagens, balões que expressam dentro dos balões a história que está sendo contada pelos personagens. E aí nós vamos ter agora também a oportunidade de vermos um outro tipo de história em quadrinho. Já compartilho aqui com vocês. Agora nós vamos ter a oportunidade de analisarmos juntos a história em quadrinho que é composta apenas por imagem e balões, onde nós vamos criar essa história. Também é uma história em quadrinho da Turma da Mônica. E aí nós temos inicialmente, né, dois personagens. O tempo que está acontecendo provavelmente é no horário da manhã ou da tarde. O lugar aparenta ser dentro de uma casa, né? O primeiro personagem aparenta ser o filho, o segundo a mãe. Ele está dando tchau para ela, ó, comendo um sanduíche, conversando ali com ela. Ele está falando algo para ela, ela observa ele. Em seguida, nós temos aí ela dando tchau, ele com uma mochilinha nas costas. Então, a gente entende que ele provavelmente está indo para algum lugar. Em seguida, ele encontra uma coleguinha, né? E aí podemos perceber que eles estão indo para a escola. Nós temos aí a escola onde eles chegam e várias crianças estão entrando na escola. Já mostra pra gente um próximo quadrinho a professora conversando com os alunos ou fazendo alguma pergunta. E aí o personagem responde aí o que a professora perguntou e ela acha algo estranho, né? Percebam que tem a imagem da professora e o balãozinho assim na cabeça dela que expressa uma coisa que ficou no ar, um mistério, né? Que ficou no ar, uma dúvida. E no último quadrinho, que é o fim da história em quadrinho, nós temos a professora pertinho dele, vendo e descobrindo que ele está com uma fila escondida embaixo do chapéu. E os colegas dele presenciando todo esse fato. E a professora, ó, com a cara de brava. Esse aqui é um tipo de história em quadrinho, pessoal,
ou seja, não verbal, não tem a presença de texto escrito, onde nós podemos ler, mas tem a possibilidade de podermos interpretarmos a imagem, analisarmos as imagens e podermos criar a nossa própria história de diferentes formas. Aí na sua casa, cada um de vocês poderão criar a história na cabeça de vocês, na mente de vocês e até mesmo no papel, né? Como lição de casa, de poder criar uma história em quadrinho, deixar a criatividade fluir e assim poder construir uma história em quadrinho. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.